Tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada vai abalar o meu ideal de ser feliz hoje e sempre. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que nós temos hoje para fazermos uma reflexão é o capítulo 4. Fechando o capítulo 4, nós conversaremos um pouco sobre o item 26. E qual é o título desse capítulo? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É muito interessante, meus amigos, esse capítulo, porque nós podemos aprender de muitas formas, podemos compreender, podemos entender muitas coisas dentro desse capítulo. E o subtítulo que nós temos para conversar é sobre a necessidade da encarnação. Então, vamos começar a bater o nosso papo sobre esse tema. Você já deve ter se perguntado alguma vez na vida: o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo de meu Deus? Qual é a minha missão nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por tantos percalços? Qual é a minha tarefa aqui? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós fazemos alguma vez na vida, se não quase sempre. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Qual é a minha missão? E aí, meus queridos, qual é a necessidade de encarnarmos? Qual é a necessidade de encarnarmos? O Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós como resposta a evolução. Nós encarnamos indefinidamente porque nós estamos num processo de evolução. Deus, quando nos criou de forma simples e ignorante, todos iguais. E aí nós começamos na era primitiva, onde foi necessário desenvolver a inteligência, o instinto, né? Tanto que os primitivos, eles precisavam desenvolver, por exemplo, técnicas de caça para se alimentar. Naquela época, era esse tipo de evolução que precisava ser trabalhado. E aí, conforme os degraus, né, vão sendo alçados, a evolução também, ela vai ficando cada vez mais trabalhosa. Então, por exemplo, passado esse período da era primitiva, o que foi necessário? Desenvolver a inteligência humana. E aí também a inteligência moral, os valores morais, os sentimentos e, enfim, sempre nessa escada evolutiva. Então, meus amigos, hoje o planeta Terra está no mundo de provas e expiações. Hoje a gente está encarnado nesse mundo de provas e expiações. Muito se ouve falar que nós estamos adentrando uma nova era, que é o mundo da regeneração. Então, nós podemos observar e precisamos estar muito atento para esse momento, porque nós tivemos a oportunidade de trabalharmos a evolução da nossa inteligência e hoje nós estamos tendo a oportunidade, nós estamos sendo chamados a despertar para esse entendimento mais espiritualizado, não é? De trabalhar em nós os sentimentos de altas frequências vibracionais, os sentimentos mais puros, o sentimento do amor incondicional. Hoje, o despertar é para que nós possamos atingir essa evolução moral, espiritual. E
E voltando aqui à pergunta, a necessidade da encarnação. Por quê? Por que a gente não consegue conquistar toda essa evolução numa só vida, né? Seria bom demais se fosse assim. Mas o próprio Evangelho, ele traz uma comparação, até trazendo para nós um exemplo escolar. Você não tem como chegar numa universidade sem ter passado antes pelo colegial. Porque, na verdade, os ensinamentos, os aprendizados, eles são consolidados. Eles vêm gradativamente. Então, ninguém pode fazer ninguém pode entrar numa série sem ter tido aprovação na série anterior. E assim é. Se, por exemplo, no início da nossa existência, quando nós fomos criados como seres para viver numa era primitiva, seres simples e ignorantes, a gente não poderia entender ainda sobre sentimentos de amor incondicional, sentimentos de altíssimas vibrações energéticas, porque nós ainda estávamos ali tendo que aprender a subsistência, a sobrevivência, um instinto, ou a necessidade de se alimentar. Era isso que precisava ser trabalhado naquela época. E aí nós conseguimos também compreender por que há 2020 anos atrás, Jesus Cristo veio plantar essa sementinha do amor incondicional, de todos esses valores morais que a gente tanto fala, que a gente precisa seguir na caminhada de Jesus Cristo. E ele ensinava por parábolas. Por quê? Porque muitas das pessoas daquela época não compreendiam aquele ensinamento, o que ele queria dizer. Então ele tentava passar aquele ensinamento através de histórias, através de parábolas, para que as pessoas conseguissem captar aquela essência. Então, você vê que a evolução não dá saltos. Tudo precisa ser conquistado de forma gradativa. E é isso o que o Evangelho nos traz. E o título do capítulo 4 diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então aqui eu entendo que a gente pode compreender de várias formas. Ninguém poderá ver o reino de Deus, ou seja, ninguém poderá ver o plano espiritual, né, se não nascer de novo, ou seja, se não desencarnar aqui, se despir do corpo físico e ir para a verdadeira morada espiritual. Essa seria uma compreensão. Outra compreensão também que eu colocaria inserida aqui nesse título seria o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus amigos, nós já falamos que o céu e o inferno moram dentro de nós. Vocês concordam com isso? Quando você está com sentimentos bons, com serenidade, paz, tranquilidade, vibrando no amor, na misericórdia, no perdão, nos sentimentos de boas vibrações, você está vivendo o quê? Você está vivendo no céu. No céu da sua consciência. Você está bem, você está em paz, você está tranquilo. Em contrapartida, quando você está vibrando na raiva, no ressentimento, no ódio, na sede de vingança, você está vibrando no quê? No inferno astral, né? Você está com aquele sentimento ali de baixíssima vibração. Então, o que eu quero dizer com isso? É que todo dia, meus amigos, nós nascemos de novo. No amanhecer de cada dia, nós, ao acordarmos, ao despertarmos, nós temos esse nascer de novo. Todo dia nasce para nós novas oportunidades de nós vermos esse reino de Deus. Na verdade, de nós construirmos no nosso dia esse reino de Deus. Então nós nascemos todos os dias nos é dada uma oportunidade de mais uma experiência, de novos aprendizados, de novas oportunidades de se construir a verdadeira felicidade, de novas oportunidades de expressar o amor universal, fraternal, incondicional, de sermos solidários, de construirmos, subirmos
mais um degrau na nossa evolução moral, espiritual, emocional. Nós temos a oportunidade do convívio com nossos semelhantes, de fazer vibrar ao nosso redor os mais altos e nobres sentimentos. E assim, nós temos a possibilidade, sim, de ver o reino de Deus todos os dias. Porque se nós entendemos que nós somos centelhas divinas, porque nós somos criações divinas, existe Deus dentro de nós. E só cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, isso é muito importante, porque talvez você esteja aí pensando, para você que está falando é muito fácil, quero ver passar pela minha situação e ficar nesse reino do céu. Você tem razão. Se você fala que quer viver no reino do céu através desses bons sentimentos, você tem razão. E se você fala que não, que é difícil, que eu não consigo, você também tem razão. Porque você está fazendo o seu decreto. Nenhuma força é mais poderosa do que o nosso livre-arbítrio. Nem o nosso anjo da guarda, nem os nossos mentores espirituais, eles vão interferir no nosso livre-arbítrio. E isso significa dizer, nós temos sim o nosso poder de escolha e ele é soberano. E é através desse livre-arbítrio, desse poder de escolha, que nós escolhemos sim ver o reino dos céus todos os dias, vibrar na paz, na serenidade, no amor, na cura espiritual, moral, que isso vai transcender para a cura física também. De nós mantermos a serenidade, o equilíbrio e estarmos em paz conosco, vibrando pelo melhor, por nós, pelo todo, pelas pessoas de uma forma geral, contribuindo para um mundo melhor. Porque não basta que nós desejemos ter um mundo melhor, viver no mundo melhor, se nós não fazemos a nossa parte. Porque se cada um despertar para o poder gigantesco que tem dentro de si e que esteja comprometido a ser o melhor que puder ser, o mundo da regeneração virá para nós cada vez mais rápido. Porque já imaginou como seria bom, como é bom conviver com pessoas que vibram no bem, que vibram na solidariedade, que vibram na sensatez, que vibram na serenidade, na paz. Como é bom conviver com pessoas assim. E quanto mais pessoas estiverem despertas para esse poder interior, elas utilizarão o seu livre-arbítrio para fazer as escolhas que as levarão a viver esse sentimento, a viver, a ver o reino dos céus, o reino de Deus, a paz interior. Então, meus queridos, nós temos sim a oportunidade de nascer todos os dias, todos os minutos, todos os momentos, quando nós compreendemos que através do nosso livre-arbítrio a gente pode fazer escolhas que nos levem a essa sensação. Todo dia, ao amanhecer, abra o seu melhor sorriso e comprometa-se com você, faça a sua escolha, que aquele dia será um dia de plenitude, paz, amor e felicidade para você e para todo o seu entorno, porque você emanando essa vibração, isso vai ser recebido pelas pessoas ao seu redor e isso também vai servir de exemplo e sabe aquele círculo que vai só aumentando? E assim, meus queridos, nós construiremos esse tão esperado mundo da regeneração. Porque o mundo da regeneração não é um mundo que virá, mas é um mundo que será construído por nós, que estamos aqui. Que possamos, meus amigos, ser essa luz, ser essa semente de evolução, de plenitude para nós e para o nosso entorno, que a gente possa levar essa sementinha de alegria, de esperança,
de felicidade, de tranquilidade, serenidade, compreendendo que sim, mesmo diante de tantos problemas, tantas as dificuldades, cada situação que nos acontece, ela traz para nós grandes aprendizados. E ela não vem para nos desestabilizar ou tirar a nossa paz de espírito. Ela vem para nós para trazer um aprendizado. Então, cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, procurar compreender o que precisamos aprender com aquele ensinamento. E assim nós conquistarmos também cada vez mais os degraus evolutivos. E quanto mais a gente está desperto, quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente evolui. E assim existe a possibilidade de pular encarnações? O Evangelho diz que sim. O Evangelho diz que sim. Que quanto mais aplicado você for enquanto aluno, mais rápido você evolui e você vai habitar mundos mais ditosos, ou seja, mundos mais felizes, onde se prepondera o sentimento puro de amor fraternal, universal, incondicional. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais dificultosa for a sua encarnação, não dificultosa no sentido de ocorrerem muitos problemas, porque problemas, provações, provas acontecem para todos. A grande diferença está no nosso livre-arbítrio, que é como nós reagimos a essas provas quando elas nos chegam. E aí que tá, né? Aí que tá se você vai passar, né, de ano, como se estivesse num banco escolar, ou se você vai ser reprovado. E quando você não passa, o que acontece? As provas se repetem, né? O aluno que é reprovado numa série, ele não tem que repetir aquela série? Então, quando ele repete aquela mesma série, que tem que estudar tudo novamente, na verdade, aquilo para ele soa como um grande castigo, né? Ver toda aquela matéria que ele já viu de novo, para ver se dessa vez ele aprende e consegue ser aprovado, é para ele um castigo. E assim é também a nossa vida na Terra, a nossa vida encarnado. Dependendo de como nós usamos o nosso livre-arbítrio e como nós vibramos, como nós vivenciamos as nossas experiências, uma encarnação pode ser um tormento ou pode ser uma felicidade. Compreende? Percebe que tudo está dentro da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa evolução. E quanto mais a gente consegue aprender, né, o aluno que é aplicado, por exemplo, ele não fica nem em recuperação, ele é aprovado direto, já, né, entra de férias, logo no início já consegue aproveitar suas férias se tornam maiores, e assim é a nossa vida também. Se uma vez encarnados a gente consegue sempre trabalhar esse nosso lado emocional, esse nosso lado moral, essa nossa evolução, a encarnação é uma alegria, é uma festa. E é bem possível que a gente consiga aí transpor, sabe, várias encarnações que de repente estavam planejadas, mas dada a sua rapidez na evolução, você consegue aí pular algumas etapas, subir alguns degraus e conquistar encarnações em mundos muito mais felizes do que o mundo de provas e expiações. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Me coloco aqui à disposição para conversarmos sobre esse assunto, caso algo não tenha ficado bem esclarecido, tá bom? Ao contento de vocês, e desejo uma excelente semana. Nós estamos ainda no iniciozinho da semana. Desejo uma excelente semana, uma semana de muita paz, serenidade, esperança, amor, e que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio para verdadeiramente ver e vivenciar o reino de Deus, a sensação de estar nos céus, porque a cada dia, todos os dias, quando o sol surge, quando ele nasce, dizendo para dizer para nós, aí está uma nova chance de você fazer o seu dia incrivelmente feliz. Então, meus amigos, quando você acordar amanhã,
olhe pela sua janela e dê graças. Dê graças, agradeça muito pela oportunidade de mais um dia e se comprometa a fazer desse dia um dia incrível para você. E assim será. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, nos abençoando, protegendo, amparando e nos intuindo a sermos cada vez melhores e assim conquistarmos a verdadeira felicidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!